Olá, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria para mim poder estar aqui falando com você, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com você nessa iniciativa tão bonita e relevante, né, do pastor Neilton. Eu agradeço em especial pelo convite de ter essa oportunidade. E eu queria ler com vocês um texto que se encontra na carta. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 9. E todo esse trecho, né, dessa carta tão especial do apóstolo Paulo vai servir para nós, nesse momento, de um alimento para o nosso coração, para a nossa espiritualidade. Eu não tenho dúvida que vai trazer esperança para o nosso coração, coisa que a palavra de Deus sempre faz com cada um de nós. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amém, queridos? Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos trechos mais relevantes dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Toda carta é relevante, mas como é gostoso a gente entender essas palavras, aplicar essas palavras ao nosso modelo de vida. Entender que são palavras inspiradas pelo Espírito Santo na vida de alguém que não tem por trás dessas palavras nenhum desejo de manipulação, nenhum desejo de controle, nenhuma intenção de gerar nas pessoas medo e culpa. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo essa carta, ele está numa condição de prisioneiro. Aliás, muitas coisas assim preciosas são ditas pelo apóstolo Paulo na prisão. E Paulo está na prisão, está escrevendo cartas, meio que sem ter a plena dimensão do que essas cartas se transformariam, mas sabendo sim que o Espírito Santo que estava agindo na sua vida iria abençoar todas as pessoas que tivessem contato com essas cartas. Agradou ao Senhor que esse texto chegasse até nós, e agradou ao Senhor que nós pudéssemos nos relacionar com essas palavras inspiradas e que trazem muita disposição, esperança, coragem, para que o nosso coração ande sempre de acordo com a vontade de Deus, queridos. E eu queria destacar para vocês aqui algumas questões relacionadas ao amor, porque são questões preciosas que o apóstolo Paulo colocou aqui, palavras que falam por si mesmas, palavras que deixam claro a intenção. Então eu queria destacar aqui para vocês, nesse tempo que vocês estão vivendo, a ênfase no amor que o apóstolo Paulo está desejando que seja uma marca nas nossas relações, uma marca na nossa consciência e, claro, uma marca inseparável da nossa espiritualidade. Então esse texto fala de um amor na ordem certa. Infelizmente, a maioria das pessoas do nosso tempo, e muitas vezes nós, somos tentados a viver a experiência do amor, mas na ordem errada, na intensidade errada.
Jesus Cristo já havia nos falado e nos alertado que o amor na ordem correta é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A ordem correta do amor é amar a Deus e entender que esse amor, e somente esse amor a Deus, vai nos dar a condição de amar o nosso próximo como ele deve e precisa ser amado, assim como amar a nós mesmos, como nós devemos e precisamos ser amados. Quando nós colocamos o amor na ordem correta na nossa vida, nossos afetos são ordenados nessa perspectiva em que Deus é em primeiro lugar, as outras formas de amor se tornam saudáveis na nossa vida. É claro que, infelizmente, às vezes a gente interpreta amar a Deus como amar estruturas. Às vezes a gente tem a tentação de entender que amar a Deus é amar algumas coisas que nós julgamos que pertencem a Deus, mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma disposição de alma, de coração, de uma disposição intencional do nosso ser em assumir a carência que nós temos da presença de Deus na nossa vida e no nosso coração. E essa carência, essa sede que a alma humana tem, só Deus, em Jesus, é a resposta para ela. Então, o que Jesus está nos dizendo é que amar a Deus é amar a fonte de todo bem. O apóstolo Paulo coloca isso aqui. Amar a fonte de tudo que é amável, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é puro. É amar essa disposição em ver na vida a manifestação da graça de Deus. É amar a vida que Deus nos dá, para ser vivida, mas também para ser construída numa disposição à justiça, como nenhuma ideologia jamais teria a condição de construir. Nós somos chamados a amar a Deus em primeiro lugar, para que amando a Deus em primeiro lugar, não sejam os nossos interesses e maquinações que ocupem a principal área da nossa vida. Nós amamos a Deus em primeiro lugar, para que nenhuma ideologia fora da palavra consiga entrar no nosso coração. Nós amamos Deus em primeiro lugar, para que nenhum ídolo, queridos, seja construído em nossa vida. E um ídolo não é apenas aqueles que a gente julga na religião do outro, mas um ídolo é tudo aquilo, preste atenção nisso. Um ídolo é absolutamente tudo aquilo que ameaça o primeiro lugar de Deus em nossas vidas. Então, um ídolo pode ser uma estrutura religiosa que você está adaptado, um ídolo pode ser uma ideia, um ídolo pode ser uma pessoa que você não questiona, um ídolo pode ser aquilo que você tem na sua conta corrente, um ídolo pode ser a casa que você está morando, um ídolo pode ser até mesmo nossos filhos ou nossa esposa, nosso esposo. Um ídolo pode se configurar em diversas estruturas que muitas vezes a gente acha normal na vida e não são amor na ordem errada. Na ordem errada. Claro que Santo Agostinho vai ser muito precioso também nessa argumentação e nessa exploração do amor na ordem errada, né? Pecado é amor na ordem errada, vai dizer Santo Agostinho, mas quando nós amamos qualquer outra coisa na ordem errada, isso significa que nós estamos edificando ídolos. E, infelizmente, a vocação de todo ídolo é a destruição da nossa identidade. Toda vez que eu e você adoramos qualquer outra coisa que não seja Deus e a pessoa de Jesus de Nazaré em nós estamos destruindo a nossa identidade, porque é isso que um ídolo faz. Um ídolo se alimenta da nossa humanidade. Um ídolo nos desumaniza, um ídolo suga nossas forças. Um ídolo tem a capacidade de sugar a energia da vida e a energia do amor que dedicamos a ele. Um ídolo é um ente devorador. Um ente devorador. E nós precisamos, então,
ter muito discernimento do Espírito Santo, para que todos os ídolos que possam ameaçar a nossa identidade sejam derrubados em nosso coração. E o que permaneça seja a pessoa, a vida, a obra de Jesus de Nazaré, que jamais será um ídolo para nós, mas será sim o nosso Deus único, único Senhor e verdadeiro Senhor, que nos liberta, para que a nossa vida e a nossa liberdade sejam usufruídas ao máximo na presença dEle, para que essa mesma liberdade não nos destrua. Uma liberdade vivida aos pés do Senhor Jesus é aquela liberdade de amar, é a liberdade de construir, de dar significado àquilo que fazemos, àquilo que temos e àquilo que desejamos. Só Jesus de Nazaré é capaz de fazer isso conosco. E é isso que o apóstolo Paulo nos desafia, porque na medida em que o amor se coloca na ordem certa no nosso coração e na nossa vida, na medida em que eu e você entendemos que esse amor a Deus é libertador e me liberta para amar o outro como ele precisa e necessita ser amado, e para amar a mim mesmo como eu preciso e necessito ser amado, quando a gente entende isso, quando a gente admite isso na nossa vida, a gente acaba usufruindo de uma paz, como o apóstolo Paulo apresenta aqui, uma paz que excede todo o entendimento. Amor na ordem certa produz prioridades certas. Amor na ordem certa produz paz que excede todo o entendimento. Isso quer dizer que tudo vai sempre dar certo na minha vida e na sua vida? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que não importa o que aconteça com a minha vida e com a sua vida, não importa quais são os desfechos da nossa história, Deus será glorificado. E Deus sendo glorificado, nós seremos então pessoas que vão participar daquilo que o reino de Deus deseja construir. Nós seremos pessoas que seremos encontrados fiéis a Deus. Não importa o que nos aconteça, nós seremos pessoas que seremos encontrados em paz. Essa paz que usufrui do amor pleno de Deus em nossos corações. Esse é o meu desejo para a sua vida. Meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, meu desejo é que esse amor te motive a construir cada vez mais uma nova consciência e novas prioridades, para que você entenda dia após dia, como eu tento entender dia após dia, o que significa amar a Deus acima de todas as coisas, para que eu consiga amar da forma certa o meu próximo, a minha esposa, os meus filhos, o meu trabalho, assim como eu amo também a mim mesmo. Que Deus te abençoe, querido, e que essa reflexão chegue para trazer esperança ao seu coração. Um forte abraço e que a graça de Jesus Cristo de Nazaré preencha cada vez mais a sua vida, cada vez mais as estruturas da sua vida, e que nós sejamos construtores do reino de Deus. Deus abençoe.